Nesta manhã nós vamos falar exatamente sobre a vida em Cristo, né? Quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos, né? E eu convido vocês para ler comigo o texto básico, que é João 15, a partir do versículo 1 até o 5. João capítulo 15. Jesus dando as suas últimas instruções aos servos do Senhor, aos discípulos. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim se não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Coloca sua mão no peito e diz assim: Senhor, Tu podes todas as coisas em mim. E Tu és aquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Tu és a vida, Senhor. Amém. Podeis sentar. Eu vou falar de acordo com o meu texto aqui. Eu escolhi o título de O Cuidador de Vinhas. Nesse texto você vê, né, Jesus falando, próprio Jesus falando. Eu sou. Não tem lugar para ninguém. Eu sou. Jesus é a videira. A videira significa a vida. Né? Ele já disse muitas vezes, eu sou a vida. Em João 14, 6, Jesus fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, confirmando quanto ele é a vida. Quando ele falou para a mulher samaritana também, ele disse, né, que ele era a água da vida. Em todas as circunstâncias, Jesus é a vida. É Ele que nos dá vida. E esta vida que Ele dá em nós, diz a palavra, que é com abundância. Não é qualquer vida. Não é uma vidinha. É vida com abundância, é vida eterna. Amém? Mas eu quero falar sobre a vinha. Porque Jesus se colocou, né, como a videira? Já disse, né, porque Ele é a vida. A videira transmite a vida para aqueles que estão ligados nela. Então Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Mas tem o agricultor, que é Deus. Meu Pai é o agricultor, a responsabilidade maior é de Deus. E eu coloquei aqui uma coisa interessante que Deus me falou, que esta videira, na verdade, é a igreja. A igreja que está fundada em Jesus. A igreja que está debaixo das mãos de Deus. A igreja que está firme, que está buscando dar fruto para Deus. Jesus não falou que você é a folha, né? São todos irmãos. Poderia cada um ser uma folha, não é verdade? Mas olha que interessante. A folha murcha, seca, cai. Mas o galho, o ramo, ele continua. Ele continua. Às vezes você olha para uma videira, depois que ela já foi colhida, parece que ela está morta. Todas as suas folhas caem, todas as suas folhas morrem, mas os galhos continuam vivos. E tem a videira que serve para transportar as mudas, aquela é a cepa, ela não morre. Ela não morre. Eles tiram os galhos
para fazer outras plantações. É muito interessante. É plantado os gominhos, né? Igual você já viu plantar cana? Que eles cortam os gomos da cana, assim, a parte de cima da cana, eles cortam e plantam, né? Aquele broto. E nasce outro pé de cana. A videira é diferente, ela é cortada no galho mais perto do tronco. Para aí ela nascer outro pé de uva. Como que eu sei? Eu não sei nada de plantação de uva, mas eu li alguma coisa e acompanhei, né? Um tempo, quase todas as casas que eu morava, meu pai plantava na frente da casa uma videira. Ele amava a videira. Fazia aquela parreira, que a gente chamava de parreira, fazia aquela sombra. Igual quando faz essas festas de casamento, que faz aquelas varandas, assim, de flores. Meu pai fazia com a parreira de uva. Mas interessante que nem sempre as uvas eram boas. Muitas vezes as uvas eram tão azedas que você não podia chupar. Não prestava. Entendeu? E Deus fala muito a respeito disso. Nós temos que dar bons frutos. Não podemos dar frutos ruins. Para isso precisa um grande tratamento. O tratamento é a casa de Deus, é onde a videira está fincada, é onde recebe os nutrientes. Porque o agricultor, ele cuida daquela árvore, ele coloca ali os nutrientes necessários, ele usa os caules que levam a ceifa até os galhos. É preciso todo um cuidado. A planta, para dar fruta, ela tem que ser podada, ela corta aqueles pontinhas que vai saindo para fora, são cortadas para ela se fortalecer, para que os cachos de uva possam nascer ali, né? E dar fruto bom. Nós sabemos que todas as árvores, antes de dar fruto, ela dá o quê? Flores, não é? Temos a parte das flores. A flor da uva você praticamente não vê, mas ela dá uma florzinha. E ali é onde dá aquele cachinho de flor, é onde vai dar o cachinho da uva, né? Toda planta dá uma flor. E coisa mais linda quando dá flor. Lá em casa, nós temos os pés de acerolas. Quando está em flor, nossa, eu fico namorando ali, porque eu sei que vai encher de frutinha. Como é lindo um pé de acerola cheio de frutinha, quando elas ficam vermelhinhas. É rápido, né? Assim que ela dá a flor, ela já começa a dar a frutinha verde. Assim que a frutinha verde aparece, ela cresce e já começa a amadurecer tão rápido, quase que não dá tempo de colher. Senão ela cai, né? Qualquer vento, qualquer chuva, derruba toda a acerola no chão. Mas a uva não é assim. A uva, quando ela fica sem colher no pé, ela murcha e seca. E ainda tem aproveito. Interessante, né? Em Israel, eles usavam, né, antigamente, não sei se ainda usam, eles usavam maçar bem, né, a uva, tirava o suco dela, e muitas vezes prensava a uva, fazia tipo um bolo, assim, depois dela seca, prensava, fazia um bolo para carregar em viagem. Era um grande alimento, matava fome e tinha muito nutriente. Então, eles levavam nas viagens. Aquilo ali durava, porque mesmo se ela mofasse, é igual o queijo, já viu? O queijo pode mofar, que ele não estraga. A uva, mesmo se ela mofasse, ela não estragava, ela dava para comer. É só você limpar e comer. Não tem nenhum mal. Porque nela mesmo tem os nutrientes necessários, repelente necessário, para impedir que fizesse mal. E muitas pessoas foram abençoadas, foram nutridas pelas uvas, né? A uva, no sentido espiritual, ela representa tantas coisas na nossa vida. E nós falando da uva,
ela produz o vinho, né? O vinho é um líquido que é conhecido mundialmente, né? Até no céu, né, ele é conhecido. Porque o vinho é um alimento criado desde os tempos primórdios. Foi Deus que ensinou o homem a usar o vinho. O vinho é um nutriente como um remédio. Ele serve para muitas coisas, inclusive para dores no estômago. Hoje nós não podemos usar o vinho como antigamente, porque hoje existe o problema do álcool, né? Colocam-se muito álcool. Antigamente o vinho era feito só com o líquido da uva. Então, o álcool que tinha no vinho era só o álcool da uva. Mas mesmo assim, se tomasse muito, podia ficar bêbado. Noé chegou a ficar bêbado. Noé se escandalizou os filhos dele porque ficou bêbado, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado ao usar o vinho. O vinho, hoje, para nós, é santo. É usado na Santa Ceia, é usado como representante do sangue de Jesus. Olha a grandeza, irmãos, da uva. A grandeza da uva quando ela se transforma em vinho. E Jesus mostra aquele vinho dizendo: este é o meu sangue que é derramado por vós. E hoje você tem a oportunidade de tomar o suco da uva como representante do sangue de Jesus. É muito importante, muito importante. Valorize essas coisas. Você está ligado no corpo de Jesus. Você não está sozinho, você não está jogado por aí. Você não é a folhinha que cai no chão e morre. Você é o galho da videira, aonde produz o fruto da videira. Você hoje deve produzir esses frutos. Você me pergunta, quais frutos? Além dos frutos que está lá em Gálatas, né, capítulo 2, tem também os frutos que está em você, os frutos que vêm da igreja, os frutos de santidade, de comunhão, os frutos da obediência, do ide de Jesus, obedecer a palavra, ide, pregar o evangelho, ganhar vidas. Esses são os principais frutos da igreja. Frutos da igreja de ganhar vidas. Nós temos que ter os nossos frutos naturais para darmos os frutos para a igreja, para a obra de Deus, para o futuro do Senhor, para a vinda de Jesus. Olha para você ver até onde chega. É o caminho longo. E é para você pensar, para você valorizar, para você acreditar que você não é qualquer coisa. Quando Jesus buscou você, Ele buscou com um propósito. Você vai estar aqui ligado nessa videira. Você aqui vai dar fruto para a minha glória. Você vai glorificar o meu nome. As pessoas precisam valorizar isto e deixar dos mimimi, como a gente costuma falar, né? Deixa os mimimi para lá. Vai dedicar sua vida para Jesus. Enquanto os outros estão falando de você, fala do amor de Jesus, fala do amor de Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, que no mais Ele tudo fará. Olha em Mateus 5, a Bíblia fala no versículo 12, que bem-aventurados serão aqueles quando vos injuriares e mentindo, disser todo mal contra vós, regozijai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Imagina, enquanto alguém está falando mal, você está falando bem. Enquanto alguém está perdendo tempo, você está ganhando, pregando o evangelho, levando a palavra. E onde você for, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai curar. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai salvar. Olha que maravilha. É assim que funciona o trabalho, a obra de Deus, o caminho do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida todos os dias, assim como o cuidador, né, de vinhas, que tem um nome até eu achei meio estranho, vinhateiro, é o cuidador do vinho.
Eu não criei essa palavra não, viu, irmãos? Eu olhei lá no dicionário Aurélio, porque eu achei esse nome muito estranho, né? Vinhateiro. Eu achava que era vinhadeiro. Quase que eu troco o T pelo D, eu já tenho mau costume de trocar. Mas é vinhateiro, viu, irmãos? O vinhateiro é aquele que cuida das uvas para fazer vinho. Né? Então, ele tem um trabalho a fazer. E muitas vidas que nós buscamos lá fora, elas se tornam uvas boas. Vai produzir muito vinho. O vinho significa alegria. E a alegria não é só para nós, não, irmãos. Alegria para o Senhor. O Senhor sente bem quando uma vida abençoada, quando uma vida em santidade, uma vida que busca a Deus, uma vida que ama o Senhor, que louva o Senhor com alegria, dedica o seu corpo, a sua alma, a sua voz, tudo para Deus. Irmãos, tudo em nós precisa glorificar o Senhor. Até a obra da nossa carne precisa glorificar o Senhor. Porque nós não fazemos a vontade da nossa carne. Quando nós usamos a nossa carne para alguma obra, é para a glória de Deus. Quando você ama a sua esposa, quando você ama o seu esposo, quando você faz um gesto de carinho, de amor, você está honrando o Senhor. Você está glorificando o Senhor. Quando um amigo diz para o outro amigo, eu te amo, meu amigo, quero ficar com você, quero estar com você em todos os momentos. O amigo verdadeiro, aquele que gosta de estar com o amigo. A coisa mais maravilhosa do mundo depois do amor é a amizade. Eu já tive amigos de passar a noite conversando, sem sentir cansaço. E não existe melhor amigo que Jesus. Já passou alguma noite conversando com Jesus? Eu já. Eu amo estar com Jesus. Essa madrugada eu perdi o sono. Eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus, eu vou pregar na igreja hoje, eu vou ficar com sono. Porque de manhã eu tenho muito sono. Mas eu pedi, Senhor, eu não posso ter sono hoje, tem misericórdia de mim. Eu já perdi meu horário de dormir, agora eu preciso estar alerta. Eu preciso estar ligada, Senhor. E até agora o sono não veio, graças a Deus. Para a glória de Deus. Mas então, Jesus é o cuidador, né? Então não precisa se preocupar. Meu galinho precisa estar firme. Eu preciso estar alimentando da palavra. Eu preciso estar ligada no tronco. Eu preciso estar junto da árvore. Eu não posso espalhar. Eu não posso fugir. Eu não posso negligenciar. Porque de outra forma, quando o vinhadeiro vier, ele vai cortar aquele galho que não presta. Olha o perigo. As folhas podem cair, mas o galinho tem que estar firme. A hora da limpeza, quando o Senhor vem tirando as coisas sujas, vem tirando as coisas podres, as coisas que muitas vezes o inimigo traz, né? Os passarinhos levam, fazem ninhos, tem que ser tudo limpo. Tudo limpo, tudo limpo. A videira tem que estar saudável para ela dar fruto. Quando nós juntamos muito lixo, nós sabemos que dá bicho, né? Sabemos que dá bicho. Esses dias eu tive que combater uma praga que deu lá em casa. Não foi fácil, não. Nem vou falar o nome para vocês não ficarem com nojo, porque o negócio era feio. Tivemos que colocar muito veneno para aquele bicho morrer. E é assim que acontece quando nós deixamos alguma sujeira lá no canto, sem mexer, né? No caso foi o meu quintal que ficou lá. Quando removemos as coisas, tinha coisas sujas embaixo. E é assim que acontece. Então, a coisa mais importante da videira é a limpeza. Não pode haver galho seco,
Não pode haver galhos mortos, não pode haver folhas mortas, não pode haver praga, porque ela dá praga também, pode dar praga. E se der alguma praga, tem que ser combatida, porque daí a videira pode morrer. Dá muito trabalho cuidar desta videira, dá muito trabalho. Cada galinho é precioso, porque cada galinho vai dar o seu fruto. Cada fruto é precioso, cada fruto é colhido. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 15. Eu gostaria de ouvir a voz de alguém lendo esse texto para mim. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Alguém? Fique de pé e lê para mim, por favor. Amém. Temos que combater as pragas. Lá em Israel eram as raposas, né? Nós não temos nem conhecimento direito de raposa, né? Eu já vi raposa no mato, mas é muito raro. Lá em Minas tem. As raposas, elas são bicho, né? Tipo cachorro, e ela fura buraco. Então as vinhas eram protegidas com, eles falavam sebe, uma cerquinha feita de varas. Varas de pau. Eu e minha mãe já fizemos muito essa cerquinha na horta. Vai ficando uma varinha perto da outra, uma varinha perto da outra, e amarrando uma na outra, fazendo uma sebe. Para proteger de animais, cada pezinho de uva. Hoje, se você for não sei se alguém que já foi num vinhedo, tem uma proteção, né? Hoje nós temos arame, temos telas, temos tantas coisas para proteger as plantas. Tem lugar que tem até um galpão como esse aqui, todo forrado, para proteger, para fazer uma estufa. Mas, naquele tempo, era muita dificuldade, não existia plástico. Não existia plástico. Não sei se existia arame, mas não existia plástico. Então, não tinha muito material como nós temos hoje. Eles usavam os recursos naturais, né? Então, eles cercavam com uma sebe, fazia aquela cerca em volta do vinhedo, fazia uma torre, tipo um castelinho assim, né? Alto, aonde alguém ficava ali de vez em quando para vigiar se havia algum ataque de algum bicho ou de alguém que quisesse quebrar, destruir, entrar ali, porque existe muita maldade no mundo, vocês sabem, né? Até hoje existe muita maldade. Naquele tempo, quando as pessoas não gostavam das outras, ia lá e destruía a plantação, porque o meio de vida deles era a plantação. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a igreja é atacada. Muitas vezes é atacada. Nós temos nossa torre de vigia. Nós temos os nossos irmãos que oram por nós. Temos irmãos que são intercessores natos, aqueles que sentem desejo de orar e que se preocupa com a igreja, está sempre orando. Mas eles precisam da sua ajuda. Precisa que você ore também. Você precisa combater as raposinhas. As raposinhas são as menores, são os filhotes. Elas são as piores, porque elas passam em qualquer buraco. Elas entram em qualquer brechinha. Elas nem precisam furar para passar embaixo da cerca. Elas entram nos buraquinhos e elas roem o pé da árvore. Não teria, né, explicação para uma raposa entrar num vinhedo. E outra coisa, ela gosta do cheiro da uva. Ela gosta. E ela vai tentando, né, achar alguma coisa. E ali, ela
com as suas unhas, com seus dentes, ela destrói. E esta raposa, aqui no caso, significa o ataque do inimigo e os pecados que nós deixamos entrar na nossa vida. Cada pecadinho que nós achamos tão pequenininho, é uma raposinha que está entrelaçando e destruindo e estragando a sua vida com Deus, seu momento com Deus. Chega na hora do meu tempo com Deus, que preguiça, que sono, que cansaço, vou deixar para depois. Não deixa preguiça. Olha, irmão, você não sabe, mas é um espírito. A preguiça é um espírito, é um demônio. Ela aproveita do seu cansaço. Fala, não vai não, deixa para depois, bobeira, você já fez ontem, não precisa fazer hoje não. Deus está vendo que você está cansado, você trabalhou muito hoje, você não dormiu bem. Essas coisas a gente ouve. A gente pensa que a gente está pensando para a gente mesmo, mas são insinuações, são as raposinhas que estão entrando. E existem muitos nomes que eu poderia dar a elas, mas eu deixo hoje essa preguiça. Pensa bem, a preguiça tem feito a gente não ter vontade de vir ao templo, tem feito a gente não ter vontade de visitar nossos irmãos, tem feito a gente não ir na casa dos nossos filhos. Estou falando para mim agora, porque eu tenho tido muito problema para ir na casa dos meus filhos. E isto é um impedimento. São as raposinhas que estão minando a nossa mina, nossa vinha. E o Senhor alerta sobre isso, né? O sábio Salomão, ele tinha experiência sobre isso. Ele diz, cuidado com as raposinhas. Elas podem entrar e elas podem destruir. Qualquer brechinha, irmão, uma palavra, uma ira, um problema, pode trazer a raposinha. E ela vem e ela faz estrago. E depois, para a gente recuperar a posição da gente diante de Deus, é difícil. Ela derruba a gente no chão, às vezes. Mas o Senhor falou que Ele tem muito cuidado com a vinha. Eu não vou ler, mas vou deixar para você ver. Isaías capítulo 5, o Senhor falou através de Isaías sobre Israel, comparando Israel a uma vinha. E ele diz, eu plantei uma vinha, eu cuidei da minha vinha, eu cerquei a minha vinha, eu fiz uma torre para que alguém vigiasse a minha vinha. E eu tive tanto cuidado, eu tive tanto tempo dedicando para a minha vinha, e esperei o fruto. Esperei para que desse uvas boas, mas eis os frutos, todos ruins. Não deu fruto bom. Isso é o Senhor falando de Israel, irmãos. Israel, o povo predileto de Deus, o escolhido de Deus. Hoje nós somos Israel de Deus. Temos eles como espelho para nos ajudar a entender Deus, para conhecer Deus, saber o cuidado que Ele tem de nós. E hoje nós somos a vinha predileta. A palavra de Deus diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Muito mais delicado que uma vinha. Você sabe que esse pintinho do olho da gente chamado de menina, né? É a parte mais sensível do olho, onde a gente enxerga. O Senhor nos considera como esta parte do olho. A parte mais maravilhosa, mais linda, mais querida, mais amada, mais preciosa para nós. Somos assim para Deus. Esse cuidado todo que eu disse, para que tenhamos frutos, né? Frutos dignos.
Ainda quero ler mais um versículo aqui em Salmo. Salmo 92, o versículo é o 15. Deixa eu ver se eu marquei certo. 12, versículo 12. O justo florescerá como uma palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e florescentes, para anunciarem o Senhor, que é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Coloca essas palavras marcadas na tua Bíblia. Crê no Senhor. Eu falei sobre a videira, mas aqui fala sobre a palmeira. Tudo é plantação do Senhor, tudo é forte, tudo é poderoso, tudo é para dar fruto, tudo é para a glória de Deus, para mostrar o quanto Deus é zeloso por nós, o quanto Ele tem carinho pelas nossas vidas, o quanto Ele espera de nós, né? Podemos dar fruto digno de arrependimento, frutos que possam glorificar o seu nome. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Nós precisamos prestar atenção, né? Ele fala que nós vamos florescer, vamos dar frutos. E como eu já disse para vocês, quanto alegria traz para nós vermos uma árvore cheia de flores, como a minha acerola, quando fica cheia de flores, eu regozijo nisso, me alegro nisso, até tiro foto para os meus filhos verem, porque é alegria para o coração. Eu espero que Deus olhe para nós nessa manhã e possa ver isso em nós. Nós estamos aqui para cear, para participar do corpo de Cristo, para estarmos juntos, para glorificar o nome dEle. Que Ele possa ver em nós esses frutos, sentir alegria no coração e possamos ser limpos para a glória de Deus, não deixar que pecado algum entre na nossa vida, porque temos que dedicar a nossa vida para o Senhor. Deus se alegra com a sua igreja. Deus quer colher os frutos. Poderia ler inúmeros versículos para você agora, mas o nosso tempo é pequeno e nós temos a Santa Ceia, né? Eu só vou frisar mais um pouquinho aqui para você o cuidado para não ser podado. A poda é feita na videira para ser limpa. Corta-se as pontinhas, as folhas secas, a sujeira. Mas o galho, quando ele é cortado, é porque ele está mal, não presta. Vai ser jogado no fogo. E este é um problema muito sério. Por isso que nós devemos estar limpos, estarmos bem, estarmos reunidos com o Senhor, estar ligado na videira, não perder de maneira nenhuma a nossa comunhão, para não ser podado. O Senhor fala que os galhos que dão fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, é cortado, porque ele está sugando a ceifa da videira em vão. Ele está atrapalhando o trabalho. Vê, irmão? Que coisa triste. Um ser humano que vem para a casa do Senhor para atrapalhar a obra. É pior que a raposa destruindo a vinha. Por isso nós temos que ter cuidado. Vamos para o joelho, vamos humilhar, vamos clamar, vamos pedir misericórdia. O Senhor perdoa. O Senhor pode regenerar uma vida. Não vamos descrer, não. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Você não precisa continuar no pecado. Busca a Deus. Busca que Ele vai te dar a misericórdia e vai te dar a vida. Amém?
Eu deixo essa palavra nessa manhã, que nós vamos passar para o culto de ceia. Eu gostaria que não tirasse essa mesa, por favor, para Miguel apoiar nela. Nós vamos chamar o pastor Miguel para passar para o culto de ceia.